Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo dando continuidade a esse conteúdo incrível de liderança e gestão de gente. Primeira coisa, cabe a gente falar aí da diferença do chefe para o líder. Acredito que a nossa ilustração, para você acompanhar ao longo de toda a nossa jornada, lembre-se sempre, lidere pelo exemplo. Liderança pode ser resumido, sim, na habilidade de conduzir um grupo e, principalmente, nunca se esqueçam disso, tá? Motivar esse grupo a correr no nosso slide. Um bom líder, além de conseguir despertar nas pessoas a vontade de fazer a diferença, ele está totalmente focado em fazer com que aquele ser humano se torne melhor. Aqui nesse nosso próximo slide, onde a gente ainda vai falar um pouquinho da diferença entre chefe e líder, a gente continua aqui no momento de introdução ao assunto liderança, mas fiquem tranquilos e permaneçam aí curiosos e principalmente com fome, tá? Com fome de conhecimento, porque a gente vai aprofundar muito nesse assunto. Eu estou trazendo aqui uma espécie de conteúdo bem introdutório para a gente separar aqui os papéis de líder e chefe para que a gente consiga caminhar trazendo isso de forma bem separadinha, o que um líder faz, o que um chefe faz, ou seja, o exemplo de como fazer e o exemplo de como não fazer, o exemplo que não deve ser seguido, para quando a gente mergulhar aí nos nossos próximos temas, tá? Então, continuando aqui falando de chefe e líder, basicamente o chefe ele dirige empregados. Olha a diferença aqui, o líder treina os empregados. Por quê? Quanto mais bem treinado, mais desenvolvido for aquele profissional do time do respectivo líder, ou seja, aquele liderado, mais chances tem do resultado da equipe ser alavancado, mais chances tem da entrega do liderado ser positiva. Por quê? Para a entrega ser cada vez melhor, ser mais qualitativa, para que o líder consiga oferecer qualidade na venda do seu produto, do seu serviço, ou naqueles relacionamentos que carecem de uma equipe que ele lidera, é preciso que os liderados sejam desenvolvidos, ou seja, treinados, tá? Outro ponto importante aqui, o chefe depende e carece da autoridade. Já o líder depende apenas da boa vontade. E o líder, quando tem o posicionamento e o comportamento adequado, ele consegue fazer com que as suas demandas sejam atendidas através da boa vontade e não através da autoridade imposta. Um bom exemplo aqui da imposição da autoridade é a ameaça, né? A famosa coação. Então é quando você entende que o seu liderado não está fazendo como precisa ser feito, como você gostaria, e você chega para o seu liderado e fala assim, ó, se você não fizer isso desse ou daquele jeito que eu ordenei, você será demitido. O líder que carece da ameaça, da chantagem ou qualquer coisa do tipo para conseguir que o seu liderado faça o que precisa ser feito, ele não é um líder, ele é um chefe e a liderança dele está em xeque, está ameaçada. Para dizer a verdade, nesse caso aqui de chefia, nem existe liderança de fato, né? Existe apenas ali uma mera autoridade, mas que não vai conseguir comandar uma equipe com a devida qualidade, tá? Tanto é que o nosso próximo ponto aqui é que o chefe inspira medo, enquanto o líder gera entusiasmo. Entusiasmo, leia-se também admiração. Enquanto o chefe inspira medo, que tipo de medo? Do cara perder o emprego, ou de sofrer uma nova ameaça, ou de ser coagido, qualquer coisa negativa. Tá? Esse perfil aqui de chefe, ele quase invariavelmente traz coisas negativas. Enquanto o líder, principalmente o líder moderno, evoluído, que olhou para si próprio e melhorou as suas habilidades interpessoais, sua capacidade de relacionamento, consegue motivar pessoas e gerar entusiasmo e admiração. E isso também está ligado a quando o liderado entende isso e consegue realizar as tarefas através da boa vontade, né? Continuando aqui, o chefe fala muito na primeira pessoa, eu, porque eu preciso que você faça, porque eu consegui fazer aquela tarefa. Ele, além de tudo, toma os créditos para ele, né? É uma figura extremamente egoísta. Por favor, você que está me assistindo aí, não seja essa figura personificada aqui, tá? Pelo contrário, diga a nós, distribua os créditos. A gente também vai falar disso mais à frente, mas eu costumo dizer que o líder, num papel coletivo comparado ao esporte, ele tem um pouco ali, ele deveria
encarnar um pouco ali o papel do goleiro, que celebra sozinho e muitas vezes define o jogo, mas entrega de maneira voluntária os créditos para a sua equipe, porque ele tem o entendimento de que sem a equipe nada daquilo seria possível de ser realizado, tá? Então, o líder, além de dizer nós, o bom líder, além de dizer nós, ele entrega os créditos para a equipe, até mesmo quando ele foi o responsável direto de uma resolução positiva ou de uma nova ideia ou coisa do tipo. Enquanto o chefe tem uma personalidade egoísta, egocêntrica e fala sempre eu. Procure falar nós, distribua os créditos para o seu time, tá? As pessoas ao redor se interessarão inevitavelmente em saber quem lidera aquela iniciativa, quem lidera aquela equipe de iniciativas incríveis, com bom comportamento, com boas atitudes. Esse momento vai chegar inevitável e invariavelmente. Então, procure falar nós e, principalmente, não se esqueça de distribuir os créditos, tá? Vamos lá, o chefe culpabiliza pelas falhas, ou seja, o chefe está muito mais preocupado em encontrar os culpados e colocar, em oferecer a cabeça desses culpados na bandeja. Isso corrobora com o que a gente falou aqui da inspirar o medo, da autoridade, da ameaça e por aí vai. Então, ele culpabiliza os outros pelas falhas e muitas vezes até mesmo quando ele tem participação direta, entendam, tá? Um rápido parênteses, pessoal, o líder sempre tem, goste ou não, aceite ou não, e te convido a uma reflexão para o seu amadurecimento como liderança. O líder sempre foi, é e sempre será totalmente responsável por todo o resultado da equipe dele, seja positivo ou seja negativo. Porque no final das contas, ainda que ele não tenha feito uma intervenção direta numa situação específica, ele escolheu aquelas pessoas que estão ali. Então, ele tem sim impacto direto, participação direta no resultado da equipe. Então, é impensável um líder, de fato, culpabilizar os outros pelas falhas. Pelo contrário, o líder, além de focar em corrigir as falhas, para quê? Para educar, para dar continuidade ao processo de aprendizado do seu liderado, que deveria, inclusive, ser o foco de todo líder moderno e bem desenvolvido, ele também busca corrigir as falhas. Para quê? Para que aquilo deixe uma marca positiva e que a sua equipe e seus liderados não venham a reincindir naquelas falhas. E mais ainda, tá? Para a gente concluir essa linha aqui, que é muito importante, pessoal, sugiro que vocês vão anotando isso aí. O líder, além de corrigir as falhas e não culpabilizar a equipe pelas falhas, ele normalmente, quase em via de regra, ele absorve a responsabilidade para ele. Principalmente quando se trata de uma situação específica com o cliente. Um líder, em hipótese alguma, vai expor a sua equipe para um terceiro. Um líder vai tirar todos da frente, vai assumir a responsabilidade, vai chamar o problema para ele, vai dizer que ele é o responsável, ainda que ele não soubesse, que ele não tivesse participação direta no problema que está acontecendo, mas ele vai poupar a equipe dele, vai se expor, vai dar a cara a tapa, como a gente fala no português claro e grosso, vai resolver o problema e depois vai reunir a sua equipe ou os envolvidos naquele problema gerado e vai tratar aquilo ali internamente de maneira saudável, pensando sempre em educar, em desenvolver os seus liderados, em dar continuidade ao processo de aprendizado dos seus liderados logo da sua equipe. Beleza? Outra diferença aqui também importantíssima. O chefe sabe como se faz, o líder mostra como se faz. E eu destaco esse tópico aqui pelo seguinte: uma das coisas que a gente mais vê hoje no mercado de trabalho como um todo é a famosa reserva de mercado do capital intelectual. Então, o cara que chefia, que não lidera, ele sabe como se faz e vai muito além. Ele quer reter o conhecimento dele. Então, é interessante que o liderado dele venha junto, mas que não se encoste muito ao lado dele, porque senão ele boicota, ele derruba. Porque o que se passa na cabeça do cara que sabe como se faz e retém a informação para fins de reserva de mercado? Ele pensa que, não, em hipótese alguma, o meu liderado pode chegar ao meu lado, porque esse cara aqui, de repente, é mais novo que eu, é mais esperto que eu, tem uma habilidade específica que eu mesmo não tenho, então logo ele pode tomar o meu lugar, ele pode me ultrapassar. E vou contar um segredo para você que está me assistindo. A ideia é justamente essa. Então o pensamento deveria ser ao contrário. A ideia para que você seja um líder assertivo, com qualidade,
cumprindo a sua real posição de liderança, é justamente que o seu colaborador se desenvolva a ponto de conseguir até eventualmente te ultrapassar, ir além. Isso não é sobre roubar o lugar do líder. Até porque se você consegue exercer uma boa liderança a ponto de elevar muito o nível do seu liderado, você já se posiciona como uma figura indispensável ou muito importante para o seu trabalho, para a sua vaga, para a sua cadeira. E o seu liderado que se desenvolveu e eventualmente até te ultrapassou, ele vai exercer essas habilidades adquiridas através da sua liderança em outro lugar, muito provavelmente. Então, pensem a respeito disso. Parem de reter informação de qualidade para que o seu liderado não aprenda. Pelo contrário, o que faz você manter a sua posição no seu trabalho, na venda do seu produto, na venda do seu serviço, são outras habilidades inerentes à sua essência. E não essa reserva de mercado pobre, tosca, que você fica preocupado em fazer para que o cara não te acompanhe. A ideia é justamente ao contrário, tá, pessoal? Mais um pontinho aqui para a gente avançar e partir para a fase final dessa nossa aula. O chefe usa pessoas, enquanto o líder desenvolve pessoas. Na visão do chefe, as pessoas são descartáveis. Se aquela pessoa não conseguir fazer exatamente como ele queria, com as poucas informações que ele deu, ou nenhuma informação, ou a coisa não saiu ao jeito dele, e às vezes a gente está falando de preciosismo, de mero capricho, ele não está preocupado em ensinar ao cara como fazer melhor. Enquanto o líder está preocupado em desenvolver as pessoas, ele está muito mais focado no caráter daquele liderado, na essência, nos valores, nos princípios, que normalmente, na formação de equipe, a gente fala isso. É natural, né, e até um indicador positivo, que o líder, na hora de construir a sua equipe, escolher as pessoas que vão se juntar ao seu time, escolha pessoas que ele tenha algum fit comportamental, que ele tenha alguma similaridade, alguma conexão para fins de características, de caráter, de princípios e de valores, para que ele construa o desenvolvimento dessas pessoas de forma satisfatória e não fique usando as pessoas de forma descartável. Usar as pessoas, lembrem-se, é uma situação que fala muito sobre a alta rotatividade em determinados segmentos do mercado de trabalho. Posso ficar aqui dando exemplos até amanhã de manhã de segmentos aí que tem uma altíssima rotatividade, mas falaremos disso mais à frente também, porque a gente também aqui nesse curso vai ensinar você, líder, como fazer uma seleção de qualidade para escolher a sua equipe, para montar a sua equipe e os seus liderados. Beleza? Para a gente finalizar aqui, o chefe fica com os créditos. Já mencionei isso aqui quando a gente falou da primeira pessoa e da importância de falar nós e não na visão do chefe falar apenas eu na primeira pessoa. Então o chefe, sim, fica com os créditos, enquanto o líder dá os créditos, mesmo que ele entenda de maneira consciente que aquele ponto positivo, a solução daquele problema, ou a solução de um problema gigantesco, tenha passado principalmente por ele. Ele entrega os créditos para a equipe dele. Até porque, fazendo um paralelo com uma coisa muito importante, lembre-se sempre disso. Absolutamente ninguém faz nada sozinho. Então, é natural que, ainda que a ideia tenha sido oriunda do líder, ele deu os créditos. Provavelmente, sem a equipe dele, ele não teria conseguido concluir a tarefa com êxito em alto nível. Tá? O chefe ordena, o líder pergunta. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar basicamente só sobre a habilidade, a ferramenta pergunta. A pergunta é uma ferramenta, é uma habilidade a ser desenvolvida. Tanto é que o líder pergunta, no máximo questiona, enquanto o chefe ordena. E aí, nas próximas aulas, vocês vão estar aqui comigo, vão ver um exemplo que eu dou, um exemplo prático da diferença de dar uma ordem ou de fazer uma pergunta. A efetividade de fazer uma pergunta é imensamente maior. Fazer uma pergunta possibilita que o liderado reflita e aprenda. Quando você pergunta, você está educando o seu liderado, mostrando para ele uma nova perspectiva, quebrando paradigmas. E isso está inegociavelmente no papel do líder que tem sucesso para com a sua equipe durante a sua liderança. Tá? E por fim, o chefe diz, vão. É como se o chefe dissesse, vai indo na frente que eu vou ficar aqui olhando de camarote, se der certo eu vou depois. Enquanto o líder, ele puxa o bonde, como eu já comentei lá no começo da nossa aula, e diz, vamos. Ele toma o risco situacional para ele, porque ele é a liderança por vários motivos específicos. Então,
diga muito mais vamos e tente nunca dizer vão. Vamos para o nosso último tópico aqui, não menos importante, sobre essa parte introdutória do nosso curso, onde a gente vai destacar alguns pontos aqui extremamente importantes, óbvio, sobre liderança, né? A importância do líder como agente transformador de pessoas. E fazendo uma correlação direta, expliquei e desenhei aqui para vocês que o papel preponderante, principal, fundamental para todo líder que desenvolve pessoas é ter a percepção de que ele é, entre outras coisas, e principalmente um educador. Deveria estar no escopo de uma liderança positiva entender a necessidade de educar a sua equipe, ou seja, desenvolver a sua equipe, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. É isso que vai elevar o nível profissional desse líder, lógico, como liderança, e é isso que vai trazer junto desse crescimento também a sua equipe e seus liderados, tá? O nosso segundo tópico, deixa eu fazer uma observação antes desse nosso segundo tópico. Vocês vão perceber, e é proposital, que eu vou repetir algumas coisas aqui à exaustão, porque eu preciso que vocês guardem isso, e mais do que isso, levem isso para a vida pessoal e profissional de vocês na hora de agir, nem que seja por osmose, tá, pessoal? Então, muita atenção a isso aqui, que é reforço positivo. Identificar as responsabilidades do líder como educador de sua equipe, ou seja, vai ao encontro do que a gente já havia falado anteriormente, o papel preponderante de educador do líder. Mas, Pedro, eu não tenho essa característica, eu não sei desenvolver um treinamento, não sei nem por onde começar. Isso está muito mais ligado à proatividade, à atitude, a fazer isso acontecer, trazer essa demanda para a sua equipe. Ou seja, você pode fazer consultas à internet, trazer conteúdos interessantes, abrir debates com a sua equipe, convidar profissionais que você considere interessantes dentro da sua própria empresa, do seu negócio, em outras áreas diferentes, para trazer o ponto de vista dele, ou assuntos que ele domine, que seja interessante para a sua equipe. Tem diversas maneiras de dar continuidade ao processo de desenvolvimento e educacional da sua equipe, mesmo que isso não seja o seu tema ou sua habilidade de dominância. Ok? Terceiro ponto ali, muito importante também, saber utilizar a comunicação. Esse é um tópico aqui que eu tenho a tranquilidade de falar para vocês que a gente vai aprofundar e muito, falaremos bastante sobre técnicas de comunicação, inclusive comunicação não violenta e assuntos de interesse, mas saber realmente utilizar a comunicação é determinante para que um líder mantenha a sua admiração e consiga fazer com que a sua equipe atue através da boa vontade e não da força do chicote, que é o que o chefe faz. E por fim, talvez um dos pontos principais desses nossos quatro tópicos aqui, saber dar e receber feedback. E muita gente sabe dar feedback, que é uma beleza, né? Agora, na hora de receber, já começa a encontrar justificativas, sai pela tangente e tem um comportamento totalmente reativo ao feedback que está recebendo. Então, é importante por dois motivos que eu gosto de destacar sempre. Ouvir o seu liderado te dá uma visão sobre a ponta da operação que você, enquanto líder, não tem, porque ele atua na ponta da operação o tempo inteiro. Então, essa informação é valiosíssima, vale ouro, é importantíssima. Então, vá atrás do seu liderado e deixe-o se comunicar, deixe que ele se abra. Dê feedbacks sobre eventuais pontos de melhoria. Tá? Esses feedbacks sobre pontos de melhoria, a gente também vai falar disso dentro do módulo de comunicação, são de extrema importância para que, de novo, você dê vida ao processo de desenvolvimento contínuo desse colaborador. Ele não vai conseguir perceber sozinho coisas sensíveis que ele pode melhorar e que podem trazer um salto qualitativo na entrega do trabalho dele. Então, dar feedbacks é super importante. Um parêntese rápido. Na hora de chamar atenção ou dar um feedback positivo, mas de uma situação que gerou ali um problema ou algo do tipo, faça isso sempre no privado. Na hora de reconhecer e elogiar, faça isso em público, preferencialmente. Também mergulharemos nesse assunto para trazer ferramentas para vocês. E o ponto principal para a gente fechar esse assunto, pontos a destacar sobre a liderança positiva, é basicamente ter maturidade para receber feedback, sim, do seu liderado, do seu subordinado.
Ele vai conseguir enxergar eventuais pontos de melhoria ou até otimização de trabalho, evitar o retrabalho, porque ele está na ponta da operação, vivenciando isso e consegue enxergar coisas que o líder, que precisa ter uma visão mais estratégica, macro de toda situação ou de toda operação, infelizmente, pela demanda do dia a dia, não tem. Então, dar feedback me parece um pouco mais simples, mas guardem isso. Receber feedback é um dos principais desafios do desenvolvimento da sua liderança. E a gente, através de ferramentas fantásticas, vai te mostrar como fazer isso de maneira estratégica para que você possa evoluir cada vez mais e se destacar como líder de sucesso. Beleza? Terminamos essa aula por aqui. Mais uma vez, deixo meu muito obrigado. Foi um prazer compartilhar esse tempo com vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Esse é um esquema que a gente vai trabalhar bastante nessa videoaula e ele começa com a figura central da liderança positiva. Liderança positiva é algo baseado em novas boas práticas do mercado.